Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos bate-papos. Hoje eu trouxe para você esse livro. Você já ouviu falar sobre esse título? A Consolação da Filosofia, de Boécio. É um autor bastante interessante. Nós podemos perceber, se a gente dá uma passeada pela história, que chega um determinado momento que o espírito de Roma estava morrendo. Roma já tinha sido invadida pelos bárbaros, já havia dois impérios romanos e a Roma ocidental estava sob o poder. Grande parte do tempo da vida desse autor latino estava sob o poder de um rei ostrogodo chamado Teodorico. Boécio, que tem um nome longo, ele se chama Anício Manlio Torquato Severino Boécio. Era de família patrícia, essa família Anícia era bastante conhecida, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Tinha ancestrais muito ilustres, ou seja, era uma pessoa da elite de Roma. Mas talvez vocês não entendam como Boécio, num contexto histórico como esse, era muito acima do que Roma tinha para oferecer. Ele era um homem raro. Já não era comum nesse contexto histórico, depois de tantas crises, que alguém fosse tão culto e tão profundo ao mesmo tempo quanto Boécio era. Não se sabe dizer em que momento na sua infância ele aprendeu tão profundamente a cultura grega, a língua grega que ele conhecia com uma fluidez total e se aprofundou tanto na literatura grega como ele fez. Há suspeitas de que ele tenha estado em Alexandria, em algum local onde possa ter tido contato com uma educação que nesse momento em Roma já não era tão comum. Não só por conta da invasão dos bárbaros, mas porque mesmo o nível dos cidadãos romanos, patrícios, já tinha decaído bastante. Boécio vive aí em torno do século V, VI, nasce em 480, morre em torno de 524, 525, e ele vem de uma família que já era convertida ao cristianismo há cerca de 100 anos. Porém, Boécio tem uma formação que é, sobretudo, amparada na filosofia grega. Ou seja, o seu projeto, inclusive, de vida era traduzir toda a obra, vejam bem, toda a obra de Platão e Aristóteles para o latim, coisa que ele não conseguiu fazer efetivamente, mas o que conseguiu realizar foi uma influência por toda a Idade Média, como, por exemplo, o Organon de Aristóteles. E era um cidadão, enfim, ímpar, altamente culto e com um senso de valores, de princípios e de justiça apuradíssimo. Lógico que, vindo de um berço tão nobre, com uma educação tão especial, muito rapidamente ele ascendeu na escala social de Roma. Ele chega a ser cônsul com cerca de 30 anos de idade e muito rapidamente é chamado pelo imperador ostrogodo Teodorico e se torna chefe do governo e dos serviços da corte de Teodorico. E é curioso, porque esse rei, a princípio, tinha uma confiança total nele. Mas, num determinado momento, há uma acusação a um senador. Ele, que havia sido integrante do Senado durante praticamente toda a sua vida madura, ele vai defender um senador, Albino, que havia sido acusado de tentar conspirar contra Teodorico junto ao imperador de Constantinopla. Era um sonho que Roma se reunificasse, banisse os bárbaros e voltasse ao seu antigo resplendor. É evidente que os cidadãos romanos cultivavam esse sonho em si. Não é nada agradável para uma civilização que vinha de um brilhantismo tão longo, de repente ser governada por bárbaros. Então, houve essa acusação contra o senador Albino, e de uma maneira muito, digamos assim, íntegra, sim, mas muito atrevida até, Boécio o defende. Defende o senador, defende a instituição do Senado como um todo, perante o próprio Teodorico, segundo se diz, em Pádua. E com isso ele cai em desgraça. Não só Albino é executado, como ele também é preso, não é executado imediatamente, permanece algum tempo na prisão. Durante esse tempo é torturado praticamente todos os dias, e depois de algum tempo é também executado. Bom, ele já trazia uma obra que já era grande, já era respeitável. Então nós temos desde a Isagoge de Porfírio,
que foi uma tradição dele que influenciou demais ao longo da Idade Média, até, como já falamos, o Organon de Aristóteles, várias obras no campo da matemática, da lógica, da música e da teologia. Como já dissemos, ele vem de uma família cristã. Mas quando ele se vê preso numa situação terrível como essa, um homem que vem de um berço de ouro e que viveu a vida inteira com grande conforto, com grande fama, mas que não deixou que nada disso corrompesse os seus princípios, de repente é mantido numa masmorra onde é submetido a sessões de tortura todos os dias. Há um monte de especulações sobre por que Teodorico não teria mandado matá-lo imediatamente. Dizem que talvez fosse uma pessoa tão importante que pudesse servir de barganha com o Império Romano do Oriente ou alguma coisa do tipo. Mas o fato é que, seja qual for a intenção que o levou a não ser morto imediatamente, não chegou a bom resultado, porque ele acabou por ser realmente executado. Durante esse período que ele é mantido na prisão, tive a oportunidade de ter contato com a descrição de algumas das torturas que ele sofria, pelo menos o que se especula que aconteceu, e era uma coisa horrorosa. Ele resolve pegar esses seus últimos dias e escrever um livro, A Consolação da Filosofia. Essa Consolação da Filosofia, que ele escreve com grande sacrifício, em tabuinhas e fazendo o melhor que podia, e com grande cuidado para que aquilo chegasse na mão dos seus amigos, dos seus familiares e pudesse ser, de alguma maneira, aproveitado, dado a conhecer por outros homens, é nada mais do que um encontro dele com a sua grande mestra, a filosofia, que o consola de todas as suas aflições. Até que quando ele fecha o livro, não é um livro longo, essa minha edição ela tem cerca de 157 páginas, quando ele fecha o seu livro, ele está em paz. Pouco depois é executado. É curioso que, nesse momento, o discurso que vem ao seu encontro é o discurso da filosofia grega, greco-romana, podemos dizer assim, porque também se fala muito de Sêneca, de Cícero. Apesar de ser cristão, o seu discurso não tem nada de teológico. E isso é algo que, apesar disso, fez com que ele, num determinado momento, por ter sido executado, por ter contrariado o imperador, fosse considerado pela igreja um mártir, mas com uma certa prudência durante algum tempo. Só no ano de 1883, a igreja romana e a igreja ortodoxa resolveram realmente transformá-lo num santo. E hoje os seus restos estão na Catedral de Pávia, e ele é festejado em 23 de outubro. Na verdade, dizem que o processo que o elevou à categoria de santo aconteceu no dia de Natal, mas se elegeu o dia 23 de outubro como o dia celebrado em Pávia para homenagem a Boécio. Enfim, ele fica num umbral curioso, porque ele parece confrontar os bárbaros, quando na verdade não tinha tido essa intenção, ele simplesmente defende aquilo que lhe parece justo. Ele parece ser cristão, mas quando ele se vê diante da morte, ele dialoga com a filosofia greco-latina. Enfim, o que é importante considerarmos nisso tudo é que Boécio faz um discurso que é de um poder de consolação fora do comum. Ele se encontra com a sua mestra da juventude, da maturidade, que é a filosofia, e ela lhe diz palavras que são capazes de banir toda a sua aflição e toda a sua dor. Cá entre nós, além da beleza, da exposição perfeitamente lógica que a filosofia faz para ele, ainda há um poder muito grande de aplacar dores no discurso desse livro, sejam elas de qualquer natureza. Aquelas revoltas contra a injustiça do mundo, contra o fato de que Deus, sendo bom, permite o mal, todas essas coisas a filosofia confronta e vai tirando, vai dissolvendo dele, até deixá-lo em paz e sereno, apto para confrontar a morte. E eu não digo isso como uma espécie de metáfora, a filosofia, ele diz. Não, ele cria um ambiente onde a própria filosofia ele aparece como um personagem. Ou seja, ele está triste na sua cela, chorando. Ele era, entre outras coisas, um grande poeta. Uma biografia que é feita por ele por parte de um outro senador ressalta esse seu aspecto da poesia. Ele vai mesclando no seu livro A Consolação da Filosofia prosa com poesia. De vez em quando ele para e escreve no estilo da poesia latina, ele escreve algo.
de forma poética e muito, muito bela. Então ele estava poetizando as suas lamúrias, as suas dores, a injustiça do mundo, porque tantos homens totalmente destituídos de caráter estavam bem, mantinham a fortuna, e ele tinha caído em desgraça, sendo que era um homem que estava em paz com a sua consciência, nada tinha feito que pesasse na sua consciência, e ele estava ali e as musas entoando os seus cantos à sua volta. Até que aparece, segundo o que ele descreve, é claro, ele cria uma estrutura romanceada, aparece diante dele uma mulher de uma beleza austera, severa, que era a própria filosofia. A primeira coisa que ela faz é expulsar de lá as musas e dizer: olha, eu não quero que vocês chorem mágoas de um discípulo meu, que foi formado na Hélade, foi formado sob o meu comando. Não, não é lágrimas que ele tem que ter nesse momento, portanto saiam daqui. E ela se coloca diante dele. Lógico, isso todo um cenário que ele montou na sua imaginação, mas eu tenho certeza que realmente ele o imaginou dessa forma. Ele viu a filosofia como se ele tivesse desdobrado a sua consciência em duas. E ele vê a filosofia exortando-o para banir os seus pensamentos perversos, para banir os seus pensamentos caóticos, que vêm do descontrole das suas emoções que ele permitiu que acontecesse. E ao longo dessas páginas, a filosofia vai lhe explicar que o seu descontrole emocional vem de um pivô, de um ponto fundamental. Em algum momento ele se perdeu, foi embriagado pela beleza da fortuna, que também era uma deusa, né? E perdeu a noção de que se deve confiar nas leis da vida. Ao perder a confiança nas leis da vida, ele perde a confiança em si próprio e esquece de quem é. Eu achei isso muito interessante, porque muitas vezes, quando temos um problema a combater, digamos, eu sou uma pessoa muito tristonha, muito dada à amargura, muito dada talvez à cólera, seja lá o que for, pensamos, tem que confrontar esse defeito. E o que a filosofia faz é ir lá atrás, na raiz, e dizer: olha, calma, a fonte de tudo isso, se você quer ser eficaz, é recuperar a tua fé na vida, nas leis da vida, de que o universo é cosmos e não caos. Recuperar o sentido harmonioso da vida. Quando você recupera a fé nisso, você relembra o que a vida é e quem você é e começa a ver propósito em tudo. Redime a vida da arbitrariedade, começa a ver sentido em todas as coisas. E isso, evidentemente, vai ser a única forma eficaz de banir esses descontroles emocionais, retirando a sua causa, o seu gatilho. Porque se a tua mente pinta para as tuas emoções um mundo tão absurdo e cruel como esse, não há como evitar que as emoções reajam de qualquer maneira. A primeira coisa a fazer, ao invés de combater as consequências, as emoções descontroladas, é ir lá atrás e ver que tipo de mundo a tua mente está pintando e apresentando as tuas emoções. Não perder a confiança nas leis da vida. E ela vai evocando essa confiança como um medicamento, que primeiro começa, como ela diz, com massagens leves, depois vai dando medicamentos cada vez mais fortes, para que ele recupere a posição da sua consciência, conforme a sua educação no berço da filosofia, e possa se posicionar melhor diante da vida e da sua situação dentro da vida e da sua condição humana no meio dessa situação. E é muito belo. É um livro realmente que marca a nossa vida. Provavelmente, diante de adversidades, esse livro vai voltar à minha mente várias vezes. Eu recomendo mesmo. Não é a primeira vez que o leio, mas existe essa questão de estar sempre reatualizando um ensinamento para cada momento da sua vida. Então, vamos lá? Então, ela começa com uma dura e uma firme instrução ao seu discípulo. Realmente, ela é séria, ela não se comove pelo seu drama. A primeira coisa que acontece é um desabafo de Boécio, onde ele diz todas as suas intenções, porque ele aceitou o poder. Quantas vezes no poder ele foi capaz de reprimir tiranias, injustiças, exploração de pessoas inocentes, que ele estava lá para isso, e que tudo que ele fez seguiu os seus princípios, e que ele acredita ter aportado muito ao povo de Roma naquele tempo. Ela ouve tudo e não se comove, e não se desdobra em lágrimas pela sua vitimização. Ela diz: está certo, você fez tudo isso e ainda muito mais. Você está sendo muito frugal ao descrever os benefícios que você gerou para a vida. Porém, isso não é motivo para você estar como está. E de uma maneira bastante firme,
sóbria, mais firme, ela vai conduzindo Boécio para fora daquela tempestade. Então ela começa, eu selecionei alguns argumentos fundamentais que ela trata no livro, ela vai começar falando sobre o destino da filosofia, daqueles que a filosofia torna discípulos. Ela vai dizer, esses homens, eles vão ser mal vistos porque se enquadraram totalmente nas minhas recomendações, na moral que eu passei. Eu não posso abandoná-los porque eu reconheço que eu os formei assim. E da maneira como os formei, eles são perfeitos para uma república ideal, mas mal vistos por uma sociedade decadente, incompreendidos, atacados, sem nada terem feito, mas pelas leis que seguem e pela postura de estarem servindo a um mundo que não é esse que as pessoas estão vendo. Estarem servindo a leis que as pessoas não percebem. Portanto, é muito comum, perceba, você não é único nem é original. É muito comum que grandes filósofos sejam encarados dessa maneira pela turba ignorante, pelos homens manipuladores. Aí vai falar de Sócrates, vai falar de Zenão, vai falar de Sêneca, e mostra que isso é próprio dos homens, que de alguma maneira optam por uma pátria própria, que está no plano das ideias, que é a pátria da filosofia, do correto pensar e do correto viver. É muito interessante porque sempre me lembra Platão. Aliás, cá entre nós é muito difícil não lembrar Platão, porque é um diálogo que tem uma concatenação de ideias perfeita. É um diálogo que lembra muito os diálogos platônicos. E algumas vezes é explícito. Ele cita Platão, cita passagens de Platão. Então, para quem está bem habituado aos diálogos platônicos, fica muito claro e reconhecível, embora ele discorra sobre coisas que não necessariamente estão dentro do repertório platônico. Tá? Então ela vai falar sobre isso. E Platão, num determinado momento, fala sobre isso no seu diálogo à República. Que se você reconhece a República que ele criou no plano das ideias, ainda que ela só exista no plano das ideias, você pode desde já considerar-se como seu cidadão e só as suas leis servirão. Ou seja, as leis da República que exigem muito mais do que uma lei comum de qualquer momento histórico, que exigem do homem que ele se comporte como homem, que seu rastro no mundo seja de dignidade, seja de humanismo. Portanto, o que a filosofia está dizendo aí? Quem é cidadão dessa república formada pela filosofia, normalmente é um estranho no mundo, a menos que essas pessoas do mundo banal tenham dentro de si algum esgotamento e vejam nesse cidadão um vislumbre de uma outra pátria e queiram dela se aproximar. Caso contrário, em geral, os que encarnam os atributos dessa pátria são estranhos ao mundo e às vezes são violentamente rejeitados porque incomodam ao mundo. Isso é uma primeira coisa que ela diz. Bom, cuidado, você está se colocando como se fosse a única vítima do mundo. Olha, em geral, quando você quis a filosofia, deveria se informar sobre o destino muito comum dos filhos da filosofia, sobretudo quando tem uma atuação pública como você teve. E ela diz, olha, a sua verdadeira pátria não bane os seus filhos. Fique tranquilo, você está se sentindo banido de quê? Do governo ostrogodo de Teodorico? Essa não é a tua pátria. A tua verdadeira pátria não bane os seus filhos. E eu jamais abandono meus discípulos no meio do caminho. Estou com eles sempre, uma vez que eles escolheram estar comigo. Não esperes nada, não temas nada, e desarmarás teu adversário. É curioso porque de repente vem uma concatenação lógica muito perfeita e ele coloca um poema no meio do caminho. Um poema que suaviza, diz as mesmas coisas, mas com esse tom quase que épico que a poesia dele toma em alguns momentos. Algumas vezes lírica, algumas vezes épica, passando o mesmo ensinamentos, mas de uma forma revestida de beleza. Ele conclui essa parte então com esse poema. Não esperes nada, não temas nada, e desarmarás teu adversário. Um outro argumento, que em seguida a filosofia vai discorrer com ele, ela vai falar sobre o universo ser regido pela razão e ser cosmos e não caos. Primeira coisa que ela faz, porque ele está envolvido numa tempestade emocional, de tristeza, de dor, de tudo. E ela vai entrar com fórmulas de choque para ele. Chega para ele e diz, você, como já fez um dia, várias vezes declarou diante de mim que via que o universo era regido pela razão,
que era cosmos, era ordem, não caos. Você desacredita disso agora? Ele meio chocado com aquilo, é evidente que ele não pode desacreditar. Aquilo é a base pela qual ele ordenou a sua vida. O universo é cosmos e eu me integro com o universo quando vivo coerente com ele. Quando eu entendo essa ordem, a interiorizo e ordeno a mim mesmo segundo essa ordem. Como eu vou negar isso? Eu vejo isso por todos os lados. Esse argumento de Boécio é muito bonito porque é algo muito perceptível. Quando você quer ver a ordem e a busca, você encontra numa proporção que não tem como você dizer isso eu não estou vendo, isso não é real. Quando num determinado momento você opta por tirar os óculos do coletivo, da alienação e ver pelos seus próprios olhos e constatar o que a vida é, o nível de ordem que te envolve e te abraça é tão grande que você chega à conclusão: se tem alguma coisa desordenada aqui sou eu, porque o mundo não. Ele obedece uma ordem, uma inteligência, uma lei. E eu me sinto convidada a interagir com ela, me alinhar com ela, para trabalhar a favor do cosmos, a favor da manifestação e não na contramão. E ele tinha regido toda a sua vida por isso. Portanto, diante dessa pergunta de Chofre, ele diz: é claro, eu sei que o universo é ordem, eu sei que existe uma lei, que ele é cosmos e não caos, e que essa lei emana de um ser inteligente, Deus, que ordena todas as coisas. E isso, ele em nenhum momento vai citar nada do cristianismo, embora fosse ele um converso. Mas ele cita dessa sua percepção filosófica da harmonia, da unidade no mundo onde ele está inserido, que ele aprendeu através da filosofia, mas confirmou através da sua observação por toda a sua vida. E a filosofia pega esse ponto e continua colocando ele contra a parede para ver a contradição entre o que ele acreditava e o que ele estava mostrando às suas emoções para causar tamanho desespero. Bom, ele diz que a sua desordem emocional, ela diz, que a sua desordem emocional é o esquecimento de quem ele é. E a perda da confiança nas leis da vida. Ele por um momento percebe isso, que ele realmente tinha se perdido. Tinha sido presa pela dor, pelo sofrimento, pela sua disputa muito direta com a fortuna. Ele tinha se perdido dentro de si próprio. Sempre falo para vocês que a noção mais elevada de inteligência como discernimento, como achar-se dentro de si próprio, e o mais elevado grau de inteligência, inteligere, escolher dentre, é escolher dentre as coisas que o mundo sugere que você seja quem realmente é você. E ele, por uma alienação pelas forças do mundo em que ele vivia, por aquela corte na qual ele estava tão fortemente entranhado, não tão fortemente a ponto de perder os seus princípios, mas de muitas vezes esquecer algumas coisas que eram os princípios da sua identidade. Ele necessariamente, ao recuperar a sua identidade, recebe uma carga, todo um conjunto de estruturas que fazem com que o seu mundo emocional seja confrontado com outra realidade. Ele se restringiu a uma realidade muito estreita e superficial. Quando ele recupera a sua identidade, ele tem conexão com um universo maravilhoso e inteiramente ordenado. E ela o chama para isso. E aí ela começa a falar sobre um terceiro argumento pelo qual Boécio, inclusive, ficou muito conhecido, que é a questão da roda da fortuna. Durante toda a Idade Média, a ideia da roda da fortuna se tornou uma imagem que, inclusive, existe conosco até hoje. Quem conhece e gosta daquela cantata Carmina Burana, que fala o tempo todo sobre a fortuna, imperatriz do mundo, com suas subidas e descidas, essa é uma ideia de Boécio. A filosofia vai lhe falar sobre isso. Vai colocá-lo contra a parede, porque ele cobra a coerência da fortuna. Se ela tivesse coerência, não seria a fortuna. E por que ele confiou nela? Porque se deixou aprisionar pelos seus encantos. Então ela vai dizer: atribuis grande valor a uma felicidade que podes perder e que deves perder? Você queria aquela felicidade que qualquer um pode tirar de você? Aquilo era tão importante assim? Se era importante, deveria ser verdadeiro. Você já viu alguma coisa verdadeira deixar de ser? Eu lembro aquela máxima filosófica que diz que nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Se foi tirado de ti, é porque não era teu, não era de ninguém, era uma ilusão. Você queria recuperar aquilo. Você queria de volta o quê? A sua máscara. Aquela máscara de felicidade que a fortuna te oferecia. Bom, se você queria isso, você mereceu o seu sofrimento. Que se deixou envolver por uma proposta falsa e esqueceu o que é a felicidade que eu te ensinei, que a filosofia te ensinou. Vamos recuperar isso, vamos trazê-la à tona.
para ver se realmente algo que é teu, algo que tem algum valor, te foi de fato tirado. Ela diz: eu conheci aquela sua biblioteca maravilhosa, luxuosa, recheada de livros raros, e vejo agora essa cela suja, imunda, sem nenhum conforto, mas vejo que os elementos todos da filosofia que estavam na sua biblioteca, as bases, estão aí, adormecidas dentro de você. Portanto, o essencial não foi perdido. Será que todo o teu sofrimento vem só pela perda do conforto? E ela continua exortando ele. Ela diz: imagine que você vá confrontar a fortuna, que é uma deusa, né? A tal imperatrix mundo. Se você vai confrontar a fortuna e dizer: você deixou de me atender, de me proteger, tirou a sua mão de sobre mim, porque na verdade ele tinha tido a proteção da fortuna durante toda a sua vida, desde o berço. O que ela pode responder para você? Olha, rapaz, eu recebi você desnudo quando você veio ao mundo, um bebê desnudo. A partir daí, tudo que você teve fui eu que dei. Agora você que se iludiu achando que isso era teu, era meu. E agora eu simplesmente tomei de volta aquilo que eu tinha te dado. Você achava que aquilo era teu? Você sabia que não era teu, por que está escandalizado de perdê-lo? Isso sempre me pertenceu. Eu te emprestei e agora tomo de volta. Nada que o dia vê é definitivo. Se fosse realmente teu, não teria jamais perdido. Então, por que me reclamas de uma coisa que não era tua? Se fosse teu, reitero, jamais terias perdido. Tudo que o dia vê não é definitivo. Por que, mortais, buscais fora de vós mesmos o que só se encontra dentro? Ou seja, essa constatação de que, na verdade, a posição dele de desprezo pela fortuna e os seus encantos deveria ser voltada sobre si próprio, a sua má visão do mundo, em tomar a sério aquelas coisas, em tomar esse conjunto de sombras que ela oferece como algo real e que lhe pertencia de fato. Quando, na verdade, se você considerar que tudo que faz parte do repertório da fortuna são sombras, e se ela leva sombras, você fica mais à luz. Ela não leva nada de essencial. Apenas você desenvolveu um laço de desejos por sombras, por coisas que realmente não eram tuas. E ele vem com um poema, eu estou pegando apenas um verso dos poemas que ele entrelaça no meio do livro, muito belos. Ele diz: não construas tua casa em cimos montanhosos ou nas areias instáveis. Não te esqueças de construir tua casa sobre a pedra sólida. Percebam isso, a pedra sólida, a solidez de conceitos que você vivenciou, de valores que você percebe como parte da tua identidade, sobre as coisas que de fato constituem os teus valores, a tua visão de mundo. E a filosofia se dirige a ele dizendo: eu te dei essa pedra sólida, e você foi construir a sua casa em qualquer outro lugar, e agora vem para mim lágrimas. Eu te dei essa pedra sólida. É muito interessante porque existe um filósofo do século passado, inclusive já fiz uma leitura comentada sobre ele, Sirihan, que num determinado momento ele fala sobre isso. Olha, você navega em águas ilusórias, constrói a tua barca real com os teus verdadeiros valores, porque quando tudo isso for tirado de você, você vai naufragar. Constrói a tua barca com os materiais escolhidos pela tua consciência, do mais elevado que ela é capaz de atingir, de tal maneira que nada nem ninguém possa te deixar naufragar. No meio da ilusão, constrói a tua rocha, a tua barca, aquilo que é sólido, aquilo que nada nem ninguém pode tirar de você. E aí ela começa com toda uma longa exposição, mais uma vez a nossa amiga filosofia, Fortuna se vai, a filosofia, diz para ele: olha, eu acho interessante, incrível, claro, estou expondo com as minhas palavras, mas eu acho incrível que os homens se sintam tão importantes por terem pedras preciosas, por exemplo, um grande tesouro de pedras preciosas. Agora vejam o que a natureza fez pela natureza humana. As pedras são seres muito precários, são o começo de onde a providência divina lançou os olhos, são o começo da evolução. São seres muito precários, não detêm uma possibilidade mínima de expansão da sua essência divina. Depois disso, ela se expande um pouco mais nas plantas, depois disso, nos animais não dotados de razão. E o ápice da expansão
da consciência, da presença divina está no homem. Como você chega a homem e se sente importante porque tem pedras? É no mínimo curioso isso. Significa que talvez o teu nível esteja abaixo delas. Porque se elas te conferem valor, qual é o teu valor? Sendo que a natureza foi esmerada para te levar até a natureza humana. E você se sente importante não porque é homem, mas porque tem pedras. Isso são as incoerências que o ilusionismo da fortuna faz os homens viverem. Pobre que és, deve ser extremamente pobre para buscar tanta coisa do lado de fora, porque deve ter nada dentro. Se tens as verdadeiras propriedades, nada no mundo vai te apetecer. Se tens dentro de ti a visão da ordem do universo, a percepção da unidade, da totalidade, a percepção dos atributos dessa unidade que irradiam pelo mundo, se tens contato com a verdadeira joia do universo, que é Deus, que é a unidade, que é o todo, e o espírito que emana daí, que mais de carência teria de alguma coisa do lado de fora? Mais uma vez, isso não pode deixar de me lembrar Khalil Gibran, no seu Profeta, quando ele fala sobre as habitações. Por que tens tanto cuidado em manter tua casa trancada, protegida dos ladrões? O que tens de tão precioso aí dentro? Tens a poderosa verdade? Tens a bela justiça? Tens o impecável amor? Se não tens nada disso, deixa abertas as portas, para que os ladrões levem aquilo que obstrui a tua visão da verdade, aquilo que te aprisiona. É lógico que é uma visão bem radical e extrapolada, é poema, né? Mas o que eles mostram é a pobreza do ser humano, que precisa ter tantas coisas fora para se sentir importante. Lembra, claro, também Platão na República, que fala alguma coisa muito parecida, quando ele fala das naturezas dos homens. O homem de ouro é aquele que possui ouro dentro de si, portanto nenhum ouro fora vai ser tão atraente assim para ele. Ele tem ouro na forma que nada nem ninguém pode retirar dele. E ela continua, a filosofia diz, as virtudes não são geradas por cargos e honrarias. Porque outra coisa que aprisiona o homem, que a fortuna joga com os homens, é o desejo de cargos, de honrarias, de reconhecimento, de fama. Esse às vezes aprisiona mais do que o desejo de coisas materiais. Os cargos e honrarias são capazes de dar virtudes para um homem? São capazes de dar valores? São capazes de deixá-lo honrado? Muito pelo contrário. As virtudes e os valores e a honra é que seriam os justos mestres da fama e dos cargos. Os cargos e a fama dependem deles para serem dignos. Quando não os têm, não são nada. Muito pelo contrário. Não são os cargos e as honras que dão valores. Os valores e as virtudes é que deveriam ser criadores de cargos e de reconhecimento e de fama. Quando você não tem esses elementos humanos mais preciosos e recebe um cargo, recebe fama, você vai piorar por esse cargo e por essa fama. Porque aquilo que você escondia de defeitos quando era um homem comum, por medo do castigo, por medo da crítica pública, agora que a fama, a projeção, o poder te faz sentir impune, isso vai vir mais à tona, mais cruamente que tudo. Já existe um ditado que diz, se você quer saber qual é a verdadeira natureza do homem, dê poder para ele. Porque se ele tem um caráter mal formado, uma natureza corrompida, isso vai vir à tona com toda a força. Portanto, um cargo, honras, fama, reconhecimento, se você não tem valores, eles te arrastam até a lama da ignomínia, como se diz, ou seja, da desonra, de expor os seus defeitos à luz do dia. E isso faz com que a própria instituição dos cargos, das honras, da fama fique profanada. Que valor tem isso? A menos que fosse atribuído por sábios, por homens melhores. Quem te dá fama? Quem te reconhece? Ah, tais e tais homens. Tá bom, isso eu considero. Mas uma turba que está totalmente mergulhada na ignorância, que valor tem o reconhecimento que elas dão a algo? E quando esses cargos constantemente são dados a homens que os desonram, eles próprios caem em desonra. Ela vai dizer, a nossa amiga filosofia, muito amiga, diga-se de passagem, que a natureza tende a unir os semelhantes e a afastar os opostos. Um cargo que aceita em si, uma fama que aceita em si um homem indigno, é sinal de que ela não é um verdadeiro cargo, não é uma verdadeira honra, não é uma verdadeira fama. É simplesmente um rótulo, manipulado, profanado, não tem nenhum valor. Porque uma verdadeira honraria não aceitaria um homem indigno.
Um verdadeiro cargo numa república que tivesse alguma sensatez não aceitaria um homem torpe. Uma verdadeira fama não cobriria com seu manto um homem indigno, porque como são opostos, elas se repeliriam. Então o que você tem são coisas falsas, são rótulos falsos, fabricados pelas ilusões da fortuna, que não depõem nada em favor do seu possuidor. E aí me recordo uma outra coisa que é impossível não recordar. Confúcio, quando num determinado momento um seu discípulo pergunta para ele: mestre, o que dizer de um homem que numa cidade todos o admiram? Posso dizer nada, meu caro. E o que dizer de um homem que numa cidade todos o odeiam? Também não posso dizer nada. Então, como, mestre, a gente pode saber alguma coisa de um homem? Poderia saber alguma coisa se todos os bons o admiram e todos aqueles cujo caráter é defeituoso, deturpado, o odeiam e o rejeitam. Esse eu poderia dizer alguma coisa, o resto não. Então perceba que ela vai desmascarando as perdas de Boécio, mostrando que elas nem existiram. E ninguém pode perder uma coisa que nem existe. Ela vai dizer: a fama, ainda que duradoura, que não costuma ser, mas digamos uma pessoa que nasceu na realeza e não decaiu, manteve-se aí porque alguém o protegeu e ele se manteve aí a vida inteira. Uma fama, ainda que perdure por toda a vida, que é raro, nunca equivale a uma dignidade, que é eterna. E não dá para você trocar uma coisa por outra. A fama, ainda que duradoura, não diz nada sobre o seu possuidor. Quando você, por exemplo, numa situação de realeza, tem fama porque nasceu num local que você não escolheu e que não depõe em nada sobre a sua grandeza humana. Poderia ter nascido em qualquer outro lugar do universo e com as mesmas características, seria um homem banal. Portanto, se você quer honrar a alguém, honre a natureza que te colocou aí, não você. Ele fala sobre isso também, sobre a beleza física. Mas como você pode honrar uma coisa que uma febre de 3 dias vai tirar de você? Como vai honrar uma série de coisas sobre as quais há belas vestes que você tem? Eu honraria a costureira, não você. Que mérito você tem nisso? Ou seja, ela vai colocando cada vez mais todos esses produtos como aquilo que realmente são. Coisas que não conferem nenhuma dignidade e, portanto, nenhuma felicidade ao homem. Nada de real. E ela vai mais adiante e diz: quanto à tua riqueza, a riqueza dos homens da terra é uma riqueza que tu foste à terra e a geraste? Não. Ela foi deslocada de algum lugar, porque em geral a riqueza dos homens torna alguém pobre, a menos que ele próprio gere e compartilhe. Portanto, a maior parte dos homens usufruem de uma riqueza que nem eles mesmos geraram. Eles não são produtores dessa riqueza, eles são simplesmente aqueles que desfrutam de algo cujo mérito no campo da ação não foi deles. Ou seja, uma série de ilusões, uma série de fantasias. Tua beleza, como já falei, pode ser levada muito facilmente. A tua fama por um capricho da fortuna. Tudo isso coisas volúveis como um sopro. E ela completa dizendo uma coisa ainda mais ousada. Sabe de uma coisa? Claro, com as minhas palavras. Mas ela diz algo como isso. Sabe de uma coisa, Boécio? A fortuna adversa é muito melhor para com os homens do que a fortuna quando ela é frutífera e adula, a fortuna positiva, como se diz. A adversa permite, em primeiro lugar, quando sai tudo aquilo que é ilusório, você descobrir o que realmente é seu. Aí você vai olhar se ficou a sua dignidade, você tem dignidade. Se ficaram alguns amigos, você tem verdadeiros amigos, e esses são uma joia. Ela diz: nunca um verdadeiro amigo vem pela fortuna, vem pela virtude. E se nesse momento não tens ninguém, é porque está faltando a virtude. Se nesse momento tens alguém, uma pessoa, 2 que seja, tens uma preciosidade, verdadeiros amigos. Ela tira tudo aquilo que não é e te deixa desnudo diante das tuas verdadeiras propriedades. No teu caso, muitas. Portanto, a fortuna adversa permite que o homem quebre as suas ilusões diante do mundo, perceba quem ele é e o que ele realmente tem. Discerne a hipocrisia da franqueza e leva apenas aquilo que não era teu. Muito belo esse discurso dela e muitas vezes eu observo que realmente essa fortuna adversa, ou seja, os momentos de tristeza, são os momentos que mais nos põem reflexivos e, portanto, mais nos trazem aprendizados sobre a vida. Muitas vezes, nos momentos de fortuna amistosa, ou seja, quando ganhamos algo, vem a euforia.
não vem a reflexão. Nos momentos de fortuna adversa, a gente para e pensa: o que está errado? O que eu entendi errado das regras do jogo? Quem sou eu realmente? Se aquelas coisas não estão comigo porque não eram minhas, o que me sobrou? Quem sou eu? Ou seja, são reflexões profundas. E nos momentos de dor, parem para perguntar a qualquer pessoa um pouco mais madura e que já tem uma idade mais avançada. Perguntar o que mais lhes ensinou na vida. E elas vão te falar dos momentos difíceis. E de fato é assim. Do alto dos meus 57 anos, já dá para eu perceber que é assim. Os momentos que mais me ensinaram na vida foram os mais difíceis. Os momentos de sucesso, em geral, são acompanhados por uma euforia que cega a reflexão do homem. Por mais que a gente tente se afastar dela, mas ela tem um poder de embotar a reflexão que é difícil você se libertar. E aí ele coloca mais, eu coloco mais um trecho de um grande poema que ele põe lá, eu trouxe apenas um verso. Considerai vossa origem em Deus, vosso Criador. Todos são igualmente nobres, a menos que reneguem sua origem divina, entregando-se aos piores vícios. Todos são nobres. Ah, eu venho de uma família, eu tenho um pai importante. Todos temos um pai importantíssimo. A menos que reneguemos essa nossa herança, todos somos nobres, por natureza. Temos a possibilidade da nobreza intrínseca em nós. Misturado nas entranhas do nosso sangue vermelho existe o sangue azul, que é aquele que reflete a cor do céu e os atributos celestes. Celestes como uma vera figura de imagem, mas na verdade isso adormece dentro do homem. Quarto argumento, importantíssimo esse, ela vai falar sobre a felicidade. E vai fazer uma lógica que, claro, não dá para montar toda aqui, mas que é perfeita e traz o essencial da felicidade. Esse argumento, em alguns momentos, me fez chorar. Realmente é muito belo. Ela diz o seguinte: o que é a felicidade? É um estado de perfeição, é o maior bem. Aquele que a tem, ou seja, aquele que é feliz, nada lhe falta. Se você pergunta para uma pessoa, você é feliz? Sou muito feliz. O que está te faltando? O certo é ela responder, nada. Porque senão não seria feliz, a felicidade seria incompleta. Ou seja, a felicidade é um bem supremo. É o maior de todos os bens. Ela vai recorrer a um argumento que nós sabemos que é de Aristóteles, que não é de se estranhar, porque Boécio era um tradutor de Aristóteles, um profundo conhecedor de toda a obra. E ela vai dizer que toda a ação humana tem como finalidade o bem. Pode parecer um pouco paradoxal isso, não é? Mas imagine um garoto que bate a sua carteira. Ele bate achando que aquilo seria mal para ele? Não, ele abate achando que aquilo seria bom. Todos aqueles que fazem os piores atos acham que aquilo vai ser bom para eles. É evidente que a sua visão do bem está muito distorcida e que ao sofrer as consequências desse equívoco, ele vai perceber que isso não era o bem, se está buscando evoluir, se não está freado na sua cegueira. Então a tendência é o homem de ir de bem a bem até chegar ao bem supremo, que seria a própria figura de Deus. E a felicidade, a verdadeira felicidade, não pode faltar nada a ela, porque senão ela seria uma semi-felicidade. Portanto, ela é da mesma natureza que o bem supremo. E a filosofia chega a dizer, a filosofia, nossa personagem aqui do livro, chega a dizer que a felicidade suprema e o bem supremo são uma coisa só. Porque tudo aquilo que é supremo é um só, não pode ter dois. Então ela mostra que felicidade e bem supremos são ambos atributos de Deus e são a mesma coisa. E ela diz que os homens, ao buscarem poder, riquezas, honras, glórias, prazeres, etc., quando você tem essas coisas, digamos, eu tenho uma grande fortuna, eu sozinho não consigo protegê-lo. Preciso de guardas, preciso de gente para me ajudar. Né? Portanto, a posse dessas coisas externas te faz mais dependente de ajuda externa e cada vez mais viciado, que abre a boca da voracidade de tal maneira que daqui a pouco todos esses bens não são suficientes para você, você quer mais e mais e mais. Então você cria uma dupla dependência. Por um lado, uma dependência de quem ajude você a manter esses bens, bens entre aspas, e por outro lado, uma dependência dos seus vícios, que vão sendo cada vez mais alimentados e cujo apetite vai crescendo. Daqui a pouco nada mais o satisfaz. As pessoas buscam as coisas pelo bem que existe nelas. No fundo, querem o bem, embora estejam inconscientes disso. Acreditam que o bem está naquilo, e ao possuírem aquilo,
verem que ainda não era isso. E às vezes podem ficar aí freados, aprisionados pelo vício, ou podem, aqueles que têm um pouco mais de discernimento, de sensatez, ir em busca de algo que esteja mais próximo do seu ideal de bem, algo que retenha o bem de maneira mais eficaz. E assim vai fazendo aquilo que Plotino falava, que Platão falava, o caminho de Eros, mas vai buscando desde as coisas mais superficiais até as mais profundas. Ou seja, um corpo retém um bem por pouco tempo. E a beleza e o bem que aquele corpo retém, de repente, em todos os corpos têm muito mais beleza e bem ainda. Kalos, ágatos, o belo e o bom juntos. Então, de um corpo, esse homem passa a buscar todos os corpos. Mas aí ele percebe que ainda que ele busque a bondade e a beleza em todos os corpos, amanhã esses corpos envelhecem, talvez se corrompam. Então ele vai buscar a beleza e a bondade não nos corpos, mas num campo um pouco mais elevado, a alma, que uma pessoa que é honrada, que é digna, isso é belo e bom também. E o tempo não leva. As coisas belas amanhã não são mais. As coisas honradas amanhã provavelmente serão mais ainda. Então, de buscar os corpos, eles passam a buscar as almas. Em determinado momento, eles veem todas essas belezas e bondades da alma, que elas se inspiram num arquétipo absoluto, num ideal, a própria ideia do bem, que é o atributo princípio de Deus. Portanto, correndo atrás da beleza e da bondade, o homem chega a bater nas portas de Deus, se não se detém pelo caminho. Isso é muito bonito. Então, as pessoas, no fundo, estão querendo o bem e vão atrás daquilo que elas acham que possui o bem em si. E muitas vezes se decepcionam ao tê-lo na mão, ao perceber que não tinham isso. Era um mero engano. Outra coisa interessante que a nossa filosofia vai acrescentar é que as pessoas acham, por exemplo, que vão ter um elemento, por exemplo, o poder. E tendo esse poder, elas vão ser satisfeitas, vão viver tudo. Na verdade, você percebe que o verdadeiro poder é um fator de felicidade, sim. Mas como é que você vai distinguir se você tem o verdadeiro ou o falso? E ela vai instruir sobre uma coisa importante. Tudo aquilo que é verdadeiro, que é atributo divino, tudo aquilo que é verdadeiro é compatível com todos os outros atributos divinos que tem à sua volta. Então, se você tem um verdadeiro poder, ele é perfeitamente compatível com a empatia, com a compaixão, com a consideração social. Ah, não, esse poder exige que eu tire das pessoas, que eu seja superior a elas, que eu não tenha empatia, que não esteja nem aí porque elas estão sentindo. Não é verdadeiro, meu caro, não é falso. Porque todos os atributos divinos têm essa capacidade de encaixarem em si. Eles são, na verdade, ângulos de um mesmo prisma. Se uma coisa não bate com outra, é evidente que tem alguma coisa errada aí. Certo? Portanto, se você quer, por exemplo, uma felicidade que não tem junto consigo a empatia, que não vê o bem-estar do outro, olha que isso não é felicidade, isso é debilidade, isso é querer prazer a qualquer preço. A verdadeira felicidade, como legítimo atributo do Uno, ela trabalha de maneira a compor com todos os outros atributos do Uno. Daí que ele vai dizer que o bem supremo é a unidade. Isso é puro Platão, né? Bem é aquilo que une. Portanto, o bem absoluto é a unidade. E todas as suas características são complementares. Se um atributo que você tem expulsa o outro, é porque ele não é real. Daí que os homens, querendo ter um atributo, nunca o têm, porque não buscam todo o círculo dos valores das virtudes humanas. Então, por exemplo, consideração social, independência, poder e alegria são uma só coisa e não quatro. São atributos do sábio, que só deseja a sabedoria e conquista a verdadeira celebridade, o reconhecimento dos bons. A ignorância dos homens divide aquilo que não pode ser dividido. O sábio ele não quer nada, ele quer a sabedoria, ele quer a ideia do bem. E daqui a pouco os atributos estão todos à volta dele, os verdadeiros. Agora, o homem ignorante quer o poder, quer a fortuna, quer a fama. E vai ter algo falso, que exclui todos os outros atributos, portanto vai na contramão da unidade. O que vai na contramão da unidade não tem nenhum valor, porque a unidade é uma lei da vida. Isso é interessante vocês perceberem que também é de inspiração platônica. Eu tenho uma cadeira diante de mim. Essa cadeira deve a sua existência a quê? A unidade. Se eu parto, arranco as quatro pernas, arranco o encosto, espalho tudo isso aqui, não é mais cadeira, ela deixou de ser, ela perdeu o seu ser, o seu direito à existência, porque ela perdeu a unidade.
A unidade garante a identidade de cada coisa nessa encruzilhada tempo-espaço onde estamos. Ou seja, a unidade é a grande aliada da vida. E tudo aquilo que fragmenta, todo aquele que fragmenta os valores, querendo um e os outros não, ele está indo na contramão da existência, está indo na contramão da unidade e da própria vida. É um caminho de morte, por aparências. Ela vai continuar, nossa amiga, dizendo que só o Deus soberano contém o perfeito bem. Isso é um fato. Né? O perfeito bem vem da perfeição. A perfeita felicidade da perfeição. Só um ser perfeito possui coisas perfeitas. Aí você vai vir me dizer, não, mas não existe nada perfeito. Ela ouviu essa sua resposta e vem com um contra-ataque. Vai dizer o seguinte, se existe o imperfeito, e todos nós estamos vendo que existe, necessariamente existiria o perfeito. Senão não teríamos nem noção. Como sabemos que algo é imperfeito? Se a perfeição não está na nossa imaginação. Só que a gente não percebe que essa imaginação é mais do que um mero conjunto de imagens criadas por nós. Tem algo de intuição do plano das ideias. A gente tem algo de intuição de um plano onde a perfeição existe. O bem perfeito existe. Quando comparamos com uma atitude de alguém, vemos, não, não é perfeito. Eu estava com interesses pessoais. Aí tinha egoísmo, aí tinha exibicionismo, tinha vaidade. Não é isso? Por quê? Nós temos com o que comparar. Senão não reconheceríamos nada, acharíamos que tudo é isso mesmo. A nossa insatisfação pela imperfeição das coisas vem pelo fato de que sabemos, temos algum contato com a perfeição. E temos porque ela de fato existe. Aquilo que Platão chamava de plano das ideias, nesse plano onde o ser perfeito emanou todas as coisas. Então ela diz, só Deus soberano contém o perfeito bem. A busca da felicidade é a busca do bem, como já falamos. E a mais completa felicidade corresponde ao mais perfeito e soberano bem. Se existe a imperfeição, existirá também a perfeição. O contato com essa perfeição, aí vem a novidade da história, é a fonte da mais perfeita felicidade, da única real. Contato, algum contato com os atributos desse ser, a ideia do bem, Deus, a totalidade, o uno, algum contato com essa realidade é a fonte de onde emana a tua felicidade. Qualquer outra coisa é falso. E essa felicidade cresce quanto mais esse canal é aberto, é constante, estabelece um vínculo de confiança. Não é nem um vínculo de confiança no sentido de uma confiança cega, mas de percepção, que sustenta a confiança. Mais uma vez, o que Boécio sugere, que a filosofia clássica como um todo sugere, é que a confiança na ordem do universo não vem de uma fé cega, vem de uma percepção, de você se abrir diante da vida e dizer, não sei nada, deixa eu ver o que tem aí. Sem nenhum pressuposto, sem ler o prefácio do livro para te induzir, sem nenhum pressuposto diante da vida. Vamos ver o que tem aí. E use as suas ferramentas da lógica, que é um atributo da inteligência, da percepção sensível dos detalhes, da intuição, dos sentimentos. Usa tudo, todas as interfaces que você tem com o mundo. E sente o mundo. Vê o mundo, raciocina sobre o mundo, intui o mundo. E você vai ver, tem ordem mesmo, não é que tem? E é inteligente as pampas dessa ordem. Portanto, quando uma pessoa me pergunta, você acredita em Deus? Eu digo, olha, acreditar não é o verbo. Eu confio, eu vejo, eu percebo. Para mim é a coisa mais lógica que existe. E muitas vezes eu tenho dúvida se eu acredito em mim mesma, mas em Deus nunca. Não é acreditar, não é uma fé cega, não é um sistema de crenças. É uma percepção, talvez a mais vívida que existe. Basta calar a boca um pouco da mente e se colocar perceptivo para a vida. Está aí. Não tem como, é muito, muito complexo aquilo que a linguagem da computação hoje chama de sistema neural, né? Que copiaram da natureza. Sistema neural é a natureza, tudo está interrelacionado, tudo tem uma troca muito inteligente, tudo está muito vivo, tudo tem toda uma sincronia muito simbólica. Tudo está falando com você o tempo todo, como é que a gente pode ignorar isso? Só se não quiser ver, se colocar os óculos da alienação, não querer ver. Portanto, às vezes eu duvido de mim, mas de Deus não vejo como. E não é um sistema de crenças. Então, o que ele diz é exatamente isso. Quanto mais isso se estabelece como um canal firme, descontaminado, mais isso vai sendo fonte de felicidade, porque ela não pode vir de nenhum lugar, a não ser daqueles bens inalienáveis que esse canal ilumina em você. Porque ele não te dá,
Ele só ilumina aquilo que já estava em você. Eu vou fazer você infeliz. Vem fechar esse poço que existe dentro de mim. Como é que você vai entrar aí? Você não conhece nem o seu, vai entrar no meu? Quanto mais eu tenho esse poço jorrando permanentemente, mais é difícil que alguém interfira na minha felicidade. Não digo eu, Lúcia, que estou longe disso, mas que isso é uma possibilidade humana, com certeza. Obedece à lógica, obedece a uma percepção sensível, está claro. E para Boécio parece que estava mais claro ainda, evidentemente, dado o tamanho do que ele era. É pela aquisição consciente do divino que as pessoas se tornam felizes. E assim, todo homem feliz é partícipe do divino. Tem uma parceria com ele, é parte dele, é uma célula consciente do corpo no qual está inserido. Todo ser feliz é assim, todo homem feliz tem essa parceria bem-sucedida com essa fonte de unidade e perfeição, que ilumina essa possibilidade dentro dele mesmo. É muito forte e bonito. Mais bonito ainda vindo de um filósofo tão lógico, tão sensato, que deduz isso como experiência de vida. Aí vem o quinto argumento, que é sobre a existência do mal. Também muito interessante. Aquela velha história, se Deus existe e é bom, por que ele permite o mal? Ela vai abordar isso um pouco mais adiante também, quando ela vai falar sobre o livre-arbítrio. Mas aqui ele diz o seguinte: o ser absoluto que pode tudo não pode fazer o mal. Vejam que interessante. Se você concebe, pelo menos como hipótese, eu não estou aqui para transformar ninguém em teísta, pelo amor de Deus, sou um filósofo, mas se você concebe como hipótese a existência de um ser absoluto que pode tudo e ele não pode fazer o mal, isso tem alguma coisa curiosa a te dizer, não é isso? Se esse ser é o ápice de toda seidade, ou seja, daquilo que realmente é, e ele não pode o mal, é sinal de que algo que se aproxima dele também não pode. Para que o mal seja possível, tem que se afastar do ser. E dependendo do tamanho da infração às leis da natureza que você vai cometer, o afastamento pode ser tanto do ser que você definitivamente perca o ser. É que ela vai chegar a uma conclusão incrível. O mal existe, mas não é. Porque para poder abrir mão das leis da natureza da maneira como ele abre, ele tem que pagar como tributo o seu ser. Porque se ele se aproxima daquilo que é, ele conquista mais essência. Se ele se afasta, ele perde a sua essência. E para fazer uma bobagem tão grande, ele deve ter aberto mão de tudo o que ele era. Ele só existe. Ou seja, uma casca. A casca que tem existência, mas não tem essência nenhuma. Então é o tributo. Ninguém se aprofunda no mal sem perder o seu ser. Que coisa original e interessante. Isso é uma ideia absolutamente original desse livro, que nunca tinha lido em lugar nenhum. O ser absoluto que pode tudo não pode fazer o mal porque ele é a sede do ser. Para fazer o mal, você paga o tributo da sua essência. O mal existe provisoriamente, mas não é. Perdeu o que há de mais precioso. É um mero escravo de seus vícios, que são um carrasco, que fazem dele o que quer. Conseguiram matar a única coisa que ele possuía, que era o seu ser. Foi um preço caro demais. Seja qual for o pseudo-benefício que o mal lhe traga, foi um preço caro demais. E às vezes difícil de reverter, desfazer o negócio. Nesse momento ele para e coloca um poema falando sobre o mito de Orfeu e Eurídice. E eu que adoro ver simbolismo de mitos, eu fiquei ligada, porque nunca tinha visto esse mito sob esse ponto de vista. Muito bonito. Eu trouxe um verso para vocês em que ele diz o seguinte: momento em que Orfeu está saindo do inferno e que ele é proibido de olhar para trás para não ver Eurídice, que é a sua própria alma, porque senão a perderia, ele já perto da saída cai na tentação e olha para trás. E a vê e a perde. Ele diz o seguinte: essa história concerne a vós, que, para a luz celeste, tentais conduzir vossa alma. Pois se deixarmos os olhos voltarem-se para o Tártaro, ou seja, para os infernos, aquilo que trazemos de precioso, que é nossa alma, perde-se por estar sendo vista abaixo de nós. Infernos não no sentido teológico, mas aquele mundo mais vazio de essência, aquele mundo mais superfície e não profundidade, como diria Baltasar Gracian, mais extenso e menos intenso, esse mundo banal. Quando você pensa, eu quero encontrar minha alma e olha para baixo, é sinal de que você pensa que ela está lá. Isso significa que a sua verdadeira alma foi perdida, você não sabe onde ela está.
Portanto, não tem nenhuma lógica se você está querendo ver a sua alma olhar para baixo. É sinal de que você não sabe o que é a alma. Você só tem direito a ela se quando diz, cadê minha alma? Olha para cima, olha para a luz. E sabe que a tua alma está lá. Entendem? Não é o malvado do Deus dos infernos que rouba a alma de Orfeu. Na verdade, quando ele pensa em alma, ele olha para o buraco, então ele não sabe o que é alma. Ele perde porque nunca teve, é uma ilusão. Ou seja, ele perdeu a cabeça, perdeu a noção. Se você rever o mito sobre esse aspecto, você vê um sentido tão grande. Quando você pensa, eu quero ver minha alma, olha em que direção. Dependendo de onde você olha, é sinal de que você nunca teve. Portanto, nem perdeu. Simplesmente constatou que não tem mesmo. Não tem conscientemente, entendam isso. Porque ter uma coisa e não ter consciência dela é de pouco proveito na prática. Se você está num restaurante com muita fome, tem dinheiro no seu bolso, mas não tem consciência no dinheiro do seu bolso, vai passar fome do mesmo jeito. Ter e estar consciente daquilo que temos. E quem tem isso, olha na direção correta quando lembra da sua alma. Se o bem é poderoso, evidentemente, por contraposição nesse argumento da dualidade, se o bem é poderoso, o mal é débil. Por isso que ele precisa recorrer a tantas artimanhas para sustentar, porque ele não tem em si poder. E vai se enganchando com tantas artimanhas externas. Se todos buscam a felicidade, mas apenas os bons a alcançam, é sinal de que os maus são incompetentes, são fracos. Todo mundo quer a felicidade, mas quem é que possui? Os bons. Então os maus são os perdedores, são os fracassados, incompetentes. Ou seja, o mal não tem força e não tem competência. Curioso, né? E é um argumento muito lógico. Quem alcança exercer a função natural de homem é superior àquele que não pode. Ou seja, lutar para conquistar a dignidade humana com valores, com virtudes, com sabedoria, não é para amadores, meu caro. Isso é uma guerra forte. Isso exige um nível de competência, de meta bem fixada, de propósito constante diante dos seus olhos, de perseverança, constância, um monte de virtudes. Isso não é para débeis. Portanto, aquele que conquista é o que é mais competente, é evidente. Os homens bons são o que são graças a uma batalha enorme que eles travaram e saíram do outro lado vitoriosos. Não pense que os maus é que são fortes e competentes. Isso seria uma loucura. Eles são fortes e competentes porque possuem o quê? O quê? O que é real dentre aquilo que eles pensam possuir? Na verdade, eles são possuídos por um conjunto de ilusões, do kit de ilusões da fortuna, que as aprisiona e joga com eles na sua roda, virando de cabeça para cima, de cabeça para baixo, a todo momento. Todas as pessoas de bem tornam-se felizes porque são boas. Para os maus, é a sua vileza que é seu castigo. É curioso isso? Por que um bom é feliz e um mau é infeliz? Porque a bondade é um negócio maravilhoso. Ele é feliz porque tem a bondade. Precisa de outra coisa? O que ele poderia ter de mais precioso isso? Bom é aquele que tem a bondade. Tem? Você é rico, cara. Você tem tudo. De como que você pode esperar que essa pessoa não seja feliz? O mau é um cara que só tem o quê? A sua patifaria, o seu caráter disforme. Você olha para aquele e diz, nossa, quem tem isso é um pobre desgraçado, há que ter compaixão. E ela vai entrar com esse argumento, então. Inclusive, alguém que é tão miserável não merece ódio, merece compaixão. E ela vai entrar com outro argumento maravilhoso também. Uma pessoa má, quando realiza um delito, a maior sorte dela seria ser pega. Claro que isso tem inspiração lá no Gorgias platônico, com certeza. Porque quando você castiga um mal, esse castigo introduz dentro dele algum bem, um castigo justo, evidentemente. Não uma vingança provocada pelo ódio, um castigo justo de um juiz dotado de compaixão. Quando ele castiga esse homem, ele coloca alguma coisa de bom dentro desse homem, que é a justiça. Isso tem possibilidade de reparar o caminho dele. Agora, quando ele comete o mal e fica impune, o sucesso reforça a sua deformidade e vai arrastá-lo cada vez mais para o buraco. Portanto, a maior sorte de um homem mau seria ser punido. Tem alguma chance de rever a sua posição, voltar atrás e não ter que descer tão profundo, de tal maneira que seja difícil lançar uma corda que o puxe de lá. Um esforço muito grande para tirá-lo de lá e um sofrimento proporcional. E aí, num determinado momento, Boécio vai virar para ela e vai falar o óbvio, essas coisas todas que talvez vocês estejam até pensando. Vai ser difícil fazer um homem comum entender essas ideias, hein, Fortuna?
Vai. Ela responde o seguinte: os homens comuns, aqueles que não querem buscar de fato a verdade, têm dificuldade em entender essas ideias, pois vivem como pássaros noturnos, cujas faculdades visuais se intensificam à noite e desaparecem com a luz do dia. Ou seja, no meio da banalidade enxergam bem. E você vai olhar a pessoa que é considerada bem informada. Ela sabe os requintes das últimas tramóias na política, na economia. Na semana que vem muda isso tudo e ela sabe tudo de novo, tudo de novo. E você fala, e a ideia do bem, o que é para você? Isso é perda de tempo. Ou seja, na luz elas ficam cegas. E hoje, o homem que é considerado ilustrado é aquele que enxerga bem na escuridão. Não venha falar de luz com ele, porque aí ele fecha os olhos. Não é curiosa essa imagem? E é isso que é considerado um homem culto e bem formado. Quando mergulha na banalidade, ele é uma coruja, né? Ou um corvo. Agora, você coloca ele na luz do dia, ele não enxerga nada. É um excelente exemplo, uma excelente imagem. O sexto argumento que ela vai colocar é o seguinte: os acusadores dos maus não deveriam ser encolerizados e vingativos, mas benevolentes, ou seja, um juiz dos maus deveria compreender que esse cidadão é o mais miserável que existe e que, portanto, tenha o dever de agir sem ódio e atribuir a esse homem um pouco de justiça. Porque, como ela disse anteriormente, ao ser justo no julgamento de um mal, você coloca algo de bem dentro dele, que é a justiça. Nunca um sábio age encolerizado. Ela vai concluir dizendo isso. A maldade é uma doença pior do que as doenças do corpo. Deveria ser objeto de lástima e não de ódio. Os sábios não experimentam a menor parcela de ódio. Não é bonito isso, né? A justiça não tem nada a ver com a vingança. A justiça é a esperança de restauração. E não se deveria perder isso de vista. Indo adiante, ela vai dizer, bom, a providência, que é um sinônimo dentro da literatura cristã, a ideia indiana do Dharma, a lei que rege o universo, ela tem a possibilidade de ver o futuro, ela fixa aquilo que virá, assim como o Dharma, fixa que todos os seres devem voltar à unidade. Esse é o caminho. Portanto, sabem mais ou menos as etapas que levarão até lá. Fixa o que deve ser feito e alcançado, para que todos os seres cheguem a bom termo. Envia males aos bons para aparar suas arestas, fazer-os desenvolver paciência, etc. Então as pessoas dizem, bom, mas por que os bons sofrem? Porque não são tão bons assim? Falta desenvolver alguma coisa? E para parar essas arestas, algumas adversidades fazem bem. Como o exemplo que sempre dou do pai com o filho no colégio. O filho odeia provas de matemática, mas você pega o menino pela mãozinha, não deixa ele fazer drama, não deixa ele dizer que está doente e leva para a escola para fazer a prova de matemática, não leva? Que perverso que você é. Como permite o mal na vida do menino? Não, você é pai. E na altitude de visão de um pai, você sabe o que é o verdadeiro mal e o que é o verdadeiro bem. Na altitude da providência, que é divina, ou da lei do Dharma, que é o braço de Deus estendido sobre o cosmos, você sabe o que é verdadeiramente bom. Então ela manda sim adversidades para desenvolver paciência, para parar arestas, para apurar a virtude dos bons. E manda adversidades também para os maus, para tentar corrigi-los, para mostrar aos demais que aquele não é um bom caminho. E às vezes vai mandar oportunidades também para ambos, tanto para promover o bom, como para dar uma oportunidade de que ele, descendo um degrau mais, possa sentir a dor dessa decadência e possa ter uma oportunidade de consciência. Ou seja, há propósitos que não são muito claros a partir do ângulo onde a gente vê. E ela vai trabalhar muito bem com essa ideia. O sucesso e o fracasso de malfeitores são exemplos de como encarar a fortuna e do que não se deve imitar. Ou seja, alguém que confie muito que a fortuna é tudo, e num determinado momento a fortuna lhe tira tudo, isso foi um bom aprendizado. Então é bom ele fracassar. De vez em quando ele ser castigado é bom para aqueles que olham o seu exemplo e verem que é um caminho que não leva a lugar nenhum. Mas de vez em quando eles precisam ser castigados com o êxito das suas empreitadas também, para que desçam um pouco mais e sofram um pouco mais. Talvez a dor os desperte, porque a dor é um bom veículo de consciência, como diz o budismo. As doses de adversidade aplicadas pela providência educadora despertam os homens, são para isso.
Ou seja, a gente tem que entender que do ângulo onde a providência divina ou a lei do Dharma atuam, bom é aquilo que te faz crescer. Bom é aquilo que é útil para o teu aperfeiçoamento e não o que é agradável. Ou seja, teremos que ter uma outra posição de visão. E ela mais adiante vai falar bastante sobre isso quando trata do livre-arbítrio. Um outro posicionamento de visão. Dentro desse quadro estreitinho que você está vendo, não dá para julgar as coisas. Eu digo para você que eu estou vendo agora o quadro de um homem, um adulto, espetando uma criança com agulha. Que atrocidade, que malvado. Se eu tenho só esse ângulo, eu vou querer matá-lo. Aí eu subo na montanha, vejo um painel bem maior. Aquilo ali é um médico, um farmacêutico que está aplicando um medicamento numa criança e daqui a pouco ela está sadia, feliz, volta à vida. Aí você diz, opa, como ele é bom, ele é um benfeitor. O que faltava para você? Expansão do teu ângulo de visão. E para isso tem que subir um tanto, né? Do ponto onde você está, é bom considerar que os teus julgamentos são duvidosos. Pelo menos isso, humildade. Bom, eu estou vendo isso, mas como eu vejo pouco, eu não vou emitir juízo até que eu tenha a possibilidade de ter uma visão mais completa. Senão a gente começa a condenar até a Deus. Deixa uma coisa dessas, um adulto espetando uma criança. Olha, ainda bem que ele deixa. Quando você vê mais amplo, você responde isso. O guerreiro e o sábio, quando se batem com a adversidade, eles sabem que do outro lado vão encontrar o quê? A glória e mais sabedoria. Portanto, não se lamentam, nem consideram, nossa, eu fui castigado. É aquela velha história, os problemas são do tamanho dos homens, eu vou sair do outro lado maior. E se sentem gratificados por isso. E isso deveríamos considerar também como uma visão. Ele coloca aqui um poema, um trecho, né? Eu selecionei um verso do seu poema, onde ele fala sobre Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. E ele diz: o último dos trabalhos de Hércules foi sustentar o céu sem curvar a nuca. Em recompensa por este último trabalho, ele mereceu o céu. Elevar-se acima da terra é merecer as estrelas. Coitadinho do Hércules, ele está com o céu nas costas. Ele o fez sem curvar a nuca. E por causa disso ganhou o céu. Que bonito, né? Que imagem poética forte, que parece que imprime, grava isso na nossa alma. Carimba isso na nossa trajetória, na nossa consciência. Isso é próprio dos grandes poetas, dos homens que têm profundidade e, portanto, são capazes de proporcioná-la. Os homens rasos não podem dar nada mais do que uma visão rasa. E aí a lei, a nossa querida filosofia, vai falar sobre aquilo que nós entendemos como acaso, a lei e o contrário à lei. Será que acaso cabe dentro da lei do universo? Cabe dentro do Dharma? Cabe dentro da providência? Ela vai dizer que um acontecimento pode ser inesperado, mas obedece a causas. Pode ter causas que você não percebe, mas obedece a causas. O acaso é regrado e seu curso obedece a leis, ou seja, ele não é acaso. É simplesmente uma coisa que você não está vendo antes e o depois, como a criança que está recebendo a injeção. Você não está vendo antes nem o depois. Mas que ele obedece a leis, obedece, porque não pode existir nada fora do cosmos. Aquilo que se afasta das leis do cosmos, como falamos ainda há pouco, deixa de ser. Passa a ser uma casca que tem uma existência provisória e superficial. Portanto, o acaso não existe nem é desejável. Tudo obedece a leis que ainda não logramos entender. A inteligência humana é mais livre quando se mantém na observação da inteligência divina. Percebem que é como se você tivesse 2 pontos de apoio acima ou abaixo. Se você está constantemente olhando, tentando entender as leis divinas, a maneira como Deus vê o mundo, a maneira como Ele atua, isso dá uma visão global, muito maior do que aquela que você tem do ponto onde você está olhando. Se você não tem esse contato, você cai na opinião do mundo, que é vulgar e superficial e, em geral, leva para o abismo. Me digam uma moda que era sensata ao longo da história. Que a gente vista a moda, não estou me importando muito, mas que a gente pense conforme a moda é o absurdo dos absurdos. Está entregando a própria vida. Então é interessante porque essa conexão de querer ver como Deus vê o mundo, entender como Ele atua de uma maneira mais ampla do que essa que podemos perceber, nos eleva a uma outra circunstância, nos dá uma visão muito mais ampla. Tá? Então a inteligência humana é muito mais livre quando se mantém conectada com a inteligência divina.
tem um vislumbre de uma visão de um outro patamar e tenta entender as suas razões, tenta entender a lógica. Que tipo de visão estará tendo Deus para que as leis sejam as que são? Você já se perguntou isso? O que será que ele está vendo? Porque eu só estou vendo o cidadão espetando a criança. Que tipo de visão será que ele está tendo para atuar dessa forma? Você se mantém conectado, querendo entender a inteligência divina, querendo despertá-la em si próprio. Um homem que procurou honestamente a verdade não sabe, mas também não ignora completamente. Percebem que isso é lindo, aquilo que Sócrates dizia, segundo se fala, né? Só sei que nada sei. Ou seja, isso já é uma grande sabedoria. Por quê? Porque eu não sei, mas quero saber. O querer saber já pressupõe que eu desconfie que há algo a ser sabido. Que o universo é cosmos, tem uma razão, porque no meio do caos não tem nada para saber. O caos não tem leis. Tem cosmos, tem alguma coisa para saber e eu quero. Percebe que isso já é uma boa dose de sabedoria? O homem que nada sabe, mas quer saber, também não é aquele que tudo ignora. Tem algo nele. Ele não está lá no começo, ele já está mais ou menos a uma certa altura boa do caminho. E essa percepção faz com que ele venha ao mundo com lucidez e veja o mundo com lucidez. E tenha cada vez mais proximidade da sua própria essência, ou seja, olhe para o mundo buscando a sua essência e não meramente as suas aparências, por paralelismo. Né? Ele conserva e evoca o essencial de tudo aquilo que ele vive, de tudo aquilo que ele vê. Reflete e lembra-se do que viu lá no alto. Isso é bem interessante, né? Platão dizia que a verdadeira beleza não possui, não gera no homem desejo de posse. A verdadeira beleza provoca uma certa nostalgia. Quando você olha para um pôr do sol, para um ato muito justo, muito honrado, muito belo, você não quer possuir isso para você. Mas parece que você vê através disso e relembra que você já esteve num mundo onde tudo era assim. E sente saudades. Saudades de algo que você não lembra bem, mas sabe que já esteve lá e para lá é que deve retornar. Ou seja, estreita aquele sentimento de pátria que falávamos lá no início. E por fim, o 7º argumento. A providência divina e o livre-arbítrio. Ela vai dizer, a nossa amiga filosofia, que o livre-arbítrio existe e nenhum ser dotado de razão poderia existir se não possuísse a liberdade e a faculdade de julgar. Se você não pode cometer erros, que mérito teria no acerto? É evidente que para que o homem expanda, ele tem que ter a liberdade da escolha e, ao fazer a escolha correta, desenvolva lucidez, sobriedade, sensatez, percepção, inteligência e, com isso, tenha mérito. Sem livre-arbítrio não há mérito. Ficariam todos como joguetes na mão de uma providência que dispõe: esse vai ser o bom, esse vai ser o mal, como se fossem personagens de uma peça de teatro, onde os atores não têm nenhuma responsabilidade. Não haveria mérito nem demérito sem livre-arbítrio. Os efeitos que se produzem vindos de uma necessidade ou não, como podem ser previstos? A filosofia diz que tem efeitos que vêm segundo a lei da necessidade. Tem outros não, que vêm do livre-arbítrio humano. Por exemplo, eu estudei piano. Qual seria o efeito? Eu tenho a capacidade de tocar piano. Isso é um efeito que faz parte da lei do karma, que nada pode tirar de mim. A menos que haja algum acidente muito sério e eu perca a memória disso. Mas a causa, estudar piano, e o efeito, saber tocar piano, não significa que eu vou sentar e tocar o piano agora. Isso é o meu livre-arbítrio. Ou que não vou tocá-lo nunca. Isso é o meu livre-arbítrio. As escolhas que eu faço dentro dessa lei da necessidade são todas elas livres. Eu não posso escolher tocar piano se eu não tenho a causa, ter estudado piano. Mas mesmo tendo a causa, os efeitos se exercem segundo a minha escolha. Ou seja, ela diz, existem as duas coisas. A lei da necessidade, que eu transpus para a palavra karma, que é a mesma coisa, e também o livre-arbítrio. O conhecimento está mais ligado às capacidades do observador do que às características do fato observado. Vejam que interessante. Mesmo o fato está ali, os planetas à nossa volta, nós já achamos 1000 coisas e ainda acharemos muitas no futuro em relação ao avanço da ciência. Achávamos que éramos o centro do universo, depois percebemos que nem do sistema solar nós somos centro, sabe-se lá o que a gente vai achar para o futuro. O fato é o mesmo. Quem mudou foi o conhecedor. Ou seja, ele elevou a sua capacidade dentro daquela esfera de conhecimento.
Dentro da esfera de conhecimento científico, nós elevamos a nossa visão. O fato é o mesmo, mas agora é visto com muito mais amplitude. Assim é em relação à compreensão de qualquer fato da vida. Ao invés de mudar os fatos, mude o ponto de vista da sua consciência. Talvez as coisas te apareçam de uma maneira bastante surpreendente. As faculdades superiores podem compreender as inferiores, mas não o contrário. Alguém que está lá e sabe que a Terra é um planeta do sistema solar que está num braço específico da Via Láctea, pode compreender a pessoa que olhava para cima e dizia que a Terra era o centro do universo. Mas essa não pode compreender a visão de quem está acima. Ou seja, a compreensão superior, ela compreende e engloba a inferior, mas não o contrário. Por exemplo, algo visto pelos sentidos, pela razão e pela inteligência. Bom, imagina os sentidos corporais, olha um homem que caiu. E caiu, deve estar doendo, machucou a perna. A inteligência humana já é capaz de estender um pouquinho mais, a razão humana, perdão, já é capaz de estender um pouquinho mais. Estava distraído, caiu, agora vai ter que sofrer dor. Ele é capaz de ir às causas e às consequências imediatas, dependendo do nível de desenvolvimento da razão, até um pouquinho mais. Mas a verdadeira inteligência, que não está ligada diretamente à razão, é um canal de visão que nós temos que estar lá em cima, que conta com várias possibilidades de percepção, que não é só a razão. Essa verdadeira inteligência vai olhar e dizer: os homens precisam cair muito até aprender a ver e observar com lentidão os detalhes do caminho que eles trilham, a direção que estão tomando, observar todos os detalhes à sua volta. Os homens, até aprenderem a ver, terão que cair muito ainda. Você percebe, ampliou isso para a humanidade inteira, é outro nível. Mas o fato é o mesmo, o cidadão caiu. O fato não mudou, muda o olho de quem observa. E quem está lá em cima entende a visão dos sentidos. Mas os sentidos não são capazes de ver a visão da inteligência. Então, ela vai dizer, julgar a visão de Deus pela visão que está acessível ao homem gera paradoxos sem saída. Como é que a gente vai dizer que Deus está vendo o futuro, então o futuro está escrito, se a gente não entende a partir de que ponto de vista Deus está vendo? Qual é o ponto de vista de Deus? E aí ela vai entrar com um elemento que é muito interessante. Imaginem vocês o que é eternidade para nós, acreditando ou não acreditando nela como conceito. Eternidade para nós seria um tempo que não acaba nunca. Ela diz errado, isso não é eternidade, isso é um tempo interminável. A eternidade não tem tempo. O tempo irradiou desse ponto original do universo, do próprio Criador, é uma criação dele, ele está acima do tempo. A eternidade é você pegar o presente humano e tentar estender e pensar no presente divino, onde todas as coisas, a trajetória completa das coisas está diante dele, não existe tempo. Então fulano escolheu andar desatento, caiu no buraco, machucou a perna. Isso está acontecendo no tempo. Mas dentro do presente divino, que não existe tempo, todo o processo que foi exercido com o livre-arbítrio já está lá visível para ele. O que aquele cidadão fez com seu livre-arbítrio e onde chegou com ele. A trajetória inteira, porque não tem tempo. A trajetória inteira está lá. Não significa que ele escreveu o futuro, não. Significa que ele vê as coisas a partir de uma dimensão onde tudo está presente o tempo todo. E a partir dessa dimensão, tudo é visível. Tudo aquilo que o tempo vai realizar já está realizado, mas não significa que foi ele que escreveu e que a pessoa não teve livre-arbítrio. Aqui é o campo onde as coisas estão acontecendo. Ali é o campo onde todas as possibilidades que foram, serão e são nesse momento já estão todas realizadas, com o livre-arbítrio embutido nelas. Portanto, se a gente não tem essa capacidade de imaginar e quer julgar Deus a partir daquilo que eu vejo, vamos chegar a todo tipo de estupidez. Eu conheço livros que falam disso, né? Que chegam a julgar porque Deus não faz isso, não faz aquilo, não sei o quê. Meu amigo, você só está olhando o cidadão com a agulha na mão e a criança. Você não está vendo nada. Como é que você vai julgar a visão de alguém que está numa montanha 10 quilômetros acima de você? Está na estratosfera. Como vai julgar? Você não está vendo nada. Portanto, fale daquilo que você vê. E às vezes até um ser humano, não precisa nem chegar a Deus, está vendo um conjunto muito mais amplo do que o teu. E se você percebe isso, você começa a amar a verdade e caminhar para ela, para ter um campo de visão cada vez mais amplo. Então, aquela história, se Deus existe, por que permite o mal? Olhando de onde essa pessoa está vendo, 90% das conjunturas que envolvem o caso ou mais, ela não está vendo. Está julgando a partir de uma fresta de 1%, às vezes.
porque Deus permite o mal. Você não sabe nem o que é o mal, meu caro. Você não está vendo a conjuntura como um todo. Portanto, está rotulando o todo a partir de impressões parciais. Isso te gera o equívoco e isso te gera o desespero. Porque a partir dessa informação que a tua mente dá às emoções, as emoções dizem, não dá para viver. E ficam loucas. E você não sustenta mais. Que era exatamente o que estava acontecendo com Boécio dentro da prisão. Que a filosofia o tira disso. Não comparar presente humano a presente divino, como se o tempo atingisse a todos da mesma forma. O próprio tempo é uma criação de Deus. E por fim, eu selecionei para vocês, como fechamento desse belíssimo livro, alguns trechos de um poema dele, que mostram esse processo. Percebam que ele estava sendo torturado todos os dias, escrevendo esse livro. Quando ele conclui, ele estava às portas da execução. E a filosofia conseguiu levá-lo ao inevitável, com toda serenidade, e não se sentindo pobre nem despojado de nada. Que dignidade de um homem para estar numa situação como essa, com essa postura. Vocês conseguem entender uma coisa dessa? Quem chegaria a essas conclusões numa circunstância como essa? Os problemas são do tamanho dos homens, né? Então, apenas por isso dá para a gente imaginar que tamanho foi esse Boécio. E aqui as frases que selecionei para vocês de alguns poemas. Quão grande é a variedade de formas e estruturas dos seres animados que povoam a Terra. No entanto, a face de todos esses seres se inclina para a terra e curvam-se ao solo por seu instinto irracional. Somente o homem, eleva aos céus seu rosto audacioso, de pé, o corpo reto, em seu porte altivo. Bem-aventurado será o gênero humano, se seu coração obedecer ao amor, o mesmo a quem o próprio céu estrelado obedece. Não é um amor como essa paixãozinha que você vê no seu 1% de ângulo, mas como uma força que tende a unificar todas as coisas e levá-las de volta à sua terra, à sua pátria, à unidade. É isso. Eu espero que tenha ficado um bom impacto para vocês, boas ideias, e que isso ressoe quando nós estivermos diante da adversidade. O que dá para um ser humano fazer numa conjuntura dessa? E o Boécio? O que dava para ele fazer? Com uma tabueta e uma cunha que lhe permitia marcar algumas coisas, passando isso para os seus amigos para não ser destruído. O que dava para Boécio fazer? Ele fez tudo. Tudo que um verdadeiro ser humano pode fazer. Às vezes em circunstâncias muito mais fáceis, nós não fazemos. Que fique esse exemplo para que a gente relembre o quão grande podemos chegar a ser. Muito obrigada a todos.